Show de bola, delicinha, gostosinho. Bem-vindos ao Projeto 100. Vamos falar então das principais dicas para as séries iniciais. Parte específica. Bom, pois bem, amigos, que cai em prova? Didática, tá? Psicologia e filosofia da educação, ok? Beleza? Ó, quando acabar a aula, eu vou mandar para vocês aí gratuitamente o livreto teórico, tá? Para que você leia aí até a prova, beleza? Grátis, nos grupos que vocês estão, ok? Beleza? Vou enviar lá para o pessoal poder acessar e show de bola. Pois bem, vamos lá então, galera. O pessoal tá entrando, muita gente aí entrando. Eu peço para o pessoal não sair, porque se sair, provavelmente não vai conseguir voltar, porque vai lotar nossa aula. Já esgotou, já chegou aí o limite de 100 alunos. Ninguém, quem entrou, entrou. Quem não entrou, não vai entrar mais. Pois bem, então, meus amigos, vamos lá. Vamos começar com a parte que mais cai, que é a parte relacionada à didática. O que cai em relação à didática? Primeiro assunto de grande importância é a relação da aprendizagem e avaliação. Bom, fala comigo, Rosemary. Pode falar. Fala comigo, Rosemary. Pode falar comigo. Fala comigo. Tá me ouvindo? Me chamou? Foi? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Primeiro assunto que vamos falar é aprendizagem. Qual é a vibe que nós temos em relação à aprendizagem? Primeira coisa, nós temos que entender que a aprendizagem é a relação da aprendizagem significativa, que é totalmente diferente da relação da aprendizagem mecânica. A aprendizagem mecânica é aquela em que você não encontra sentido no que você faz. É aquela em que você apenas decora, apenas reproduz, repete tudo que está sendo ali colocado, tudo que está sendo ali apresentado. Isso praticamente, dentro de uma visão tradicional, era o que o pessoal entendia como educação, mas hoje basicamente está por fora, beleza? Então qualquer documento que cair em prova, BNCC, Plano Municipal de Educação, Plano Nacional de Educação, todos eles, PCN, caramba, todos eles vão falar da aprendizagem significativa, ou seja, David Ausubel. Como assim a aprendizagem significativa? É aquela em que se estabelece conexão entre o saber formal e a realidade do aluno. Ou seja, é aquela em que você encontra sentido no que faz. Com certeza você já passou por isso. Beleza? Como assim, professor Anderson? Já passou por isso? Já. Disciplinas que você estudou ao longo da sua vida acadêmica, em que você falou o seguinte para você mesmo, né? Por que eu estou estudando isso? Do que isso vai servir na minha vida? Exatamente porque essa disciplina ou aquele conteúdo não estava sendo apresentado a você de forma significativa. Beleza? Tranquilo? Característica que nós temos de grande importância em relação a esse conteúdo, a relação da aprendizagem. Bom, em relação à avaliação, meus amigos, o que a gente tem que afirmar? Bom, primeira coisa, a avaliação, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela diz
em que a avaliação prevalece aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Que é isso? Isso significa que a avaliação, antes da quantidade de pontos, ela tem que prezar a relação da qualidade. Isso faz com que a gente tenha situações que muitas vezes nós não estamos habituados a encontrar, né, na prática, mas que a lei permite. Exemplo: você pode reprovar um aluno que alcançou a quantidade de pontos para ser aprovado? Resposta: sim. Muitos pensaram não. Mas Deus me mandou aqui para falar para você que sim, você pode. Claro, meus amigos. E não é uma coisa distante da tua realidade não. Quer ver? O aluno tirou 6 no primeiro bimestre, 7 no segundo, 7 no terceiro. Repara comigo, ele alcançou os 20 pontos. Na maior parte das escolas públicas se passa com 20 pontos. Então ele vira para você e fala: professor, eu já passei? Professor, eu posso fazer a prova do quarto bimestre e tirar qualquer nota? Não. Se você fizer isso, meu amigo, você vai ser colocado em recuperação. Se você não se recuperar, você estará reprovado. Mas, professor, eu alcancei a quantidade de pontos. Sim, você está certo. Alcançou a quantidade. Mas qual é o aspecto que prevalece? É o quantitativo ou o qualitativo? O qualitativo, acabamos de falar. Então, meus amigos, da mesma forma que você pode sim aprovar um aluno que não alcançou a quantidade de pontos, tá? A Alexandra está falando que a internet dela está travando. Dos outros amigos também estão travando? Normal. Alexandra, é a sua internet, tá? Tranquilo? Isso, é a sua internet, tá bom? Beleza? A nossa transmissão aqui tá tudo ok. Quando tá ruim aqui, significa dizer... porque se a tua tá travando, é a tua internet. Porque se a de todo mundo tá travando, é porque o problema da internet é daqui, tá bom? Como de outros estão normais, é a sua internet que tá travando, tá bom? Bom, vamos lá. Dá sequência. Pois bem, meus amigos. Então, o contrário também pode acontecer. Tudo bem que é meio incomum de acontecer, né? Mas não é porque não é comum que não é permitido, tá? A lei permite isso. Porque o aspecto que prevalece é o aspecto qualitativo. E a avaliação, claro, ela não pode ser vista como um elemento para punir. A avaliação, ela deve ser vista como elemento norteador das ações do professor. Exatamente por isso, olha que maneiro que eu vou te falar, que a avaliação, ela é sempre necessária. Mas, Anderson, eu estava lendo e educação infantil não tem avaliação. Opa! Cara, tu leu errado, hein? Você leu errado, hein? Você deveria ter estudado conosco no Projeto 100, meu amigo. Na parte teórica também. Claro que educação infantil tem avaliação. Qualquer processo de ensino e aprendizagem tem avaliação. Até mesmo essa aula online de curso preparatório também tem avaliação. No entanto, a avaliação da educação infantil é uma avaliação que tem características diferentes. O que não tem na educação infantil é retenção. Você não reprova, você não retém o aluno. Ou seja, da educação infantil, o aluno vai avançar para o ensino fundamental cheirosinho.
Alguns não tão cheirosinho assim, mas ele vai avançar, ele não vai ficar retido. Por quê? Porque a avaliação da educação infantil é chamada de avaliação baseada em observação e registro. Grave isso no seu coração. Isso cai muito em prova, meu amigo. Então, por favor, grave no seu coração. Tu vai me agradecer por isso, ok? Beleza? Tá bom? Show de bola. Bom, e nós temos características relacionadas à avaliação. Primeiro, sempre tem que haver avaliação. Segundo, a avaliação ela tem um caráter flexível, ou seja, você tem várias formas de avaliação. E as 3 principais formas de avaliação, beleza? É a avaliação diagnóstica. O que é a avaliação diagnóstica? A avaliação diagnóstica é aquela avaliação preliminar. Justamente é a avaliação para iniciar a relação de processo de ensino e aprendizagem. Características da avaliação diagnóstica. Bom, é uma avaliação preliminar, primeira característica. Segundo, é para iniciar uma relação de aprendizagem. Exatamente por conta disso, ela é uma avaliação que tem que ser de curta duração. Claro, é óbvio. Se você demora muito a diagnosticar um paciente, imagina você sendo médico. Se você demora a diagnosticar um paciente, a tendência é que o paciente morra. Da mesma forma que a avaliação diagnóstica, ela é voltada para quê? Exatamente para lançar um olhar sobre o aluno, definir as demandas e toda essa relação voltada a isso, exatamente com o objetivo para quê? Para que você inicie um processo de ensino aprendizado, ou seja, mais curto possível, ok? Temos a avaliação formativa. A avaliação formativa é aquela que é ao longo do processo. Exatamente por isso que é uma avaliação que tem como característica de ser a mais flexível. Exatamente porque ela é ao longo do processo, ela é a avaliação chamada também de em curso. Consequentemente, se você está observando que a avaliação não está sendo apropriada ao longo do processo, você pode flexibilizar, você pode mudar a forma de avaliação. Exatamente por isso que a avaliação formativa é aquela que tem um caráter mais flexível. E por fim, nós temos a chamada avaliação somativa. A avaliação somativa é aquela também chamada de avaliação classificatória. Exatamente porque ela é uma avaliação pontual, classificatória, ou seja, hierarquizada. E, em razão disso, é a forma de avaliação menos flexível. Grave no seu coração. A avaliação cairá na sua prova, ok? E claro, a apostila da minha autoria, que eu vou enviar para você gratuitamente como presente ao acabar minha aula, beleza? Essa live de 1 hora vai estar muito mais elucidado tudo isso que a gente aqui está conversando, beleza? Alguma dúvida, pergunta, colocação sobre algo que foi dito até agora, meus amigos? Caso você tenha, pode ficar à vontade de escrever pelo chat, que é isso aí do textinho que vai aparecer para mim aqui, eu vou ler e vou te responder. Ou abrir o áudio e perguntar, que eu também vou responder com
todo amor, carinho e atenção. Fala comigo. Pois não? Uhum. Adriane. Isso. Preliminar, exatamente. Isso, ao longo. Show, que é a classificatória. Ok? Beleza? Show de bola, tá? Claro, né? Muito mais assuntos. Por isso, mas tem assuntos que vamos falar também das outras áreas específicas. Fala comigo, quem é outra perguntar? Kelly, né? Negativo, Kelly. Negativo. O que a LDB define, por exemplo, né? Claro que a aula hoje é mais pedagógica, a gente não vai falar muito de legislação. Mas o que a LDB define é que a educação infantil, ou seja, pré-escola, aí sim você tem uma avaliação diagnóstica e formativa. A partir do ensino fundamental, você sim pode ter as 3 formas de avaliação. Tá bom? Sim. Não é só o nível, né? Não é só o nível. É lançar um olhar sobre as demandas do aluno, né? Sobre a relação de. Até porque, gente, o que acontece? Na sexta-feira eu vou falar mais sobre isso, porque eu vou falar mais de legislação, né? A vibe que nós estamos hoje na educação é a relação da educação inclusiva. Então, se a gente começar a falar muito sobre essa questão do nível do aluno, acompanhamento da turma, a gente acaba criando situações de argumentos excludentes e não inclusivos. Beleza? Tá? Mas isso a gente vai falar na parte de legislação, porque agora eu vou falar um pouco sobre filosofia da educação. Meus amigos, olha só. O que vai cair na tua prova sobre filosofia da educação, além de várias situações, né? Mas principalmente são as famosas tendências pedagógicas. Ok? Legal? Professor Anderson, como é que tu vai conseguir explicar as tendências pedagógicas em 10 minutos? Eu estudei isso, né? Em 2 períodos, 3 períodos da minha faculdade de pedagogia. Calma, eu também, meu amigo. Eu também na minha faculdade de pedagogia. Mas eu vou te explicar porque você vai acertar as questões na prova, beleza? Meus amigos, como cai questões na prova sobre isso? Cai contando uma historinha, tipo, professora fulano de tal, tem uma didática assim, assim, assada e tal. Aí vem as opções. Ela segue qual tendência? Beleza? Aí vem as alternativas das tendências abaixo. Então você vai ter que passar filtros. Filtros. Peneiras, como Sócrates dizia, né? Peneiras, filtros. Primeiro filtro que você tem que passar é saber se a tendência ela é liberal ou progressista. Ok? O que é uma tendência liberal? Liberal são 4 tendências, né? É a tradicional, a renovadora progressivista, a renovadora não diretiva e a tecnicista. E as progressistas, você tem qual? A libertadora, libertária e a crítica social dos conteúdos, ok? Então, a primeira peneira é você saber se ela é liberal ou progressista. O que é uma tendência liberal? Tendência liberal é toda tendência que é favorável ao sistema. Que sistema, professor Anderson Dionísio? O famoso sistema capitalista. Então, meus amigos, se ela é favorável ao sistema capitalista, ela é uma tendência liberal.
Você não sabe qual liberal ela é. Mas que é liberal, é liberal. Tá? Se ela quer mudança social, é porque ela é uma tendência progressista. Ok? Se ela quer alguma mudança social, é porque ela é uma tendência progressista. Bom, então vamos lá. Tendências liberais, que são favoráveis ao sistema, correto? A tradicional. O que é a tendência tradicional? Essa, eu acredito que é uma das mais fáceis. É aquela em que o centro é o professor. A própria palavra professor vem disso, né? Aquele que professa o saber. E a palavra aluno também vem daí, né? Que é o famoso ser sem luz. Ok? Então, obviamente, o que você entende? Você entende que o centro é o professor. Ok? A relação ensino-aprendizagem é baseada em conteúdos enciclopédicos. Ou seja, conteudístico. E outra relação importante que nós temos na tendência tradicional é que ela recebe uma grave crítica do Paulo Freire, né, que critica essa tendência, dizendo que essa tendência tradicional é aquela que tem a chamada educação bancária. Por que educação bancária? Porque aí o aluno ele só recebe a informação. Ele está no papel passivo, meus amigos. Beleza? Assim como o banco recebe dinheiro, no caso o aluno recebe a informação. Tá? Por isso que é uma educação chamada de bancária. Ora, já a renovadora progressivista, Anderson, eu tenho maior dúvida entre a renovadora progressivista e a renovadora não diretiva. Ah, tu tem dúvida? Vou te falar. Nas duas, o centro passa a ser o aluno. Então, se o centro é o aluno, é uma tendência renovadora. E na renovadora progressivista, como é que é? Além do centro ser o aluno, é aquela que é baseada na relação de pesquisa, na relação de propostas de desafios aos alunos. Enquanto a renovadora não diretiva, que ganha um apelido, que é escola nova, a renovadora não diretiva é a famosa escola nova. É aquela que se baseia na relação da facilitação da aprendizagem. Beleza? Então a progressivista é baseada na pesquisa, renovadora progressivista, correto? E a renovadora não diretiva é baseada na facilitação da aprendizagem. E a liberal tecnicista, professor? Ah, essa também é mais fácil, é fácil também. É aquela que se baseia e lembra muito o quê? A fábrica, aonde a escola é vista como a fábrica. E, exatamente por isso, nós temos o quê? Nós temos essa questão do aluno ser visto como um operário, em que a relação ensino-aprendizado é baseado em conteúdos procedimentais. Como assim, professor Anderson? Procedimentais, em que o aluno repete o processo sem necessariamente encontrar sentido naquilo que ele... Sim, Lu Alves, sim, naquilo que ele está fazendo. Ou seja, temos várias críticas quanto a isso, né? O próprio filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, é uma crítica a essa educação
Pro pessoal que curte rock, né? Eu particularmente curto boas músicas. Claro que um bom rock também faz parte do repertório de músicas que eu ouço. Por exemplo, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, correto? Também é uma crítica em relação a essa tendência tecnicista, liberal, tecnicista. Pois bem, temos as tendências progressistas. Todas elas querem mudança social. Primeira tendência, libertadora. Essa é a do Paulo Freire. Segunda tendência, libertária. Professor sempre confundia a libertadora com a libertária. Atenção, macete, dica, preste atenção no que o professor Anderson vai te botar na cara do gol, hein? Porque depois dessa explicação, né, de tendência filosófica, eu já vou virar falando de currículo, meu irmão. Que vai estar na tua prova também, compadre. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Tendência libertadora é mudança do pensamento coletivo para mudar a sociedade, ó. Libertadora. O de CO, coletivo, ó. Coletivo. Libertária, ó o I, libertaria, é mudança do pensamento I de individual para mudar a sociedade. Então repara, enquanto a libertadora é a mudança do pensamento coletivo para mudar a sociedade, a libertária é a mudança do pensamento individual para mudar a sociedade. Anderson, por isso que a libertadora é aquela de movimento social? É, claro. Não tem como você fazer um movimento social sozinho. Tem? Não tem. Correto? Beleza? Ó, a mudança do coletivo. E a libertária? É por isso que ela é autogestionária? É individual. Autogestionária, ou seja, individual. Pô, meu amigo, fica fácil. Você me dá mais oportunidade, mais tempo. Caramba, tu vai ficar massa nisso, vai ficar fera, vai passar em todos os concursos. Não é à toa que o Projeto 100, ele é referenciado como o curso aí que mais aprova em concurso público, beleza? Na área de magistério. E a crítica social dos conteúdos? Vamos lá. Aqui, ó. Vem comigo. Eu vou deixar o pessoal perguntar, só explicar esse ponto agora. A crítica social dos conteúdos é aquela da aprendizagem significativa. Pô, acabamos de falar, viu como é que os assuntos se intercalam? Ou seja, é aquela em que o aluno estabelece conexão entre o saber formal e a realidade. Beleza? Por isso que ela também é chamada de histórico-crítica. Tá? Dúvidas, perguntas, colocações? Pode usar o chat, ficar à vontade, ou abrir seu áudio que eu vou te responder com todo amor, carinho e atenção que você merece. Fala comigo. Olha, se cair o autor, bom, assim, todos eles têm os principais na apostila que eu vou enviar gratuitamente para você, tá? Mas assim, eu quando dou aula explico, né? Mais detalhadamente eu falo sobre os autores direitinho e tal. Vou repetir o que minha colega falou, né? A histórica crítica, né? Libertária, né? Isso. Isso. Vamos lá. Libertador é o Paulo Freire. Libertária é o Celestine Freinet, o principal. Pô, a histórico-crítica, que minha colega pediu, já aproveitando, que é a crítica social dos conteúdos, é a mesma coisa. É a que se baseia na aprendizagem significativa. Logo, você vai ter aí Vygotsky, Saviani, Lucchesi, entre outros. Beleza? Tradicional, macete da tradicional. Tudo que for padre, freira ou santo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, etc. Beleza?
Renovadora progressivista, John Dewey. Renovadora não diretiva, Carl Rogers. E tecnicista, nós temos aí, por incrível que pareça, né, Henry Ford, aquele mesmo da fábrica da Ford. Beleza? Tranquilo? Foi? Vamos avançar, vamos falar de currículo, que eu quero falar de currículo antes de acabar essa aula. Beleza? Antes de acabar essa aula, eu quero falar de currículo, porque currículo também vai estar na sua prova. Bom, meus amigos, 2 assuntos caem sobre currículo. Oi, Jaqueline, acabei de repetir agora. Definição de crítica social é aquela que se baseia na aprendizagem significativa, tá? Ou seja, é aquela que se estabelece nexo, conexão entre o saber formal e a realidade. Entendeu, Jaqueline? Foi? Então vamos entrar agora em currículo. Foi? Tranquilo, né? Ok. Tá. Currículo, meus amigos, 2 assuntos caem. Tipos de currículo e teorias do currículo. Teoria do currículo. Basicamente tudo isso que eu falo em tendência pedagógica. Ok? Como assim, professor Anderson? São 3 teorias do currículo. Temos o currículo não crítico. O que é o currículo não crítico? É o famoso currículo tradicional, currículo tecnicista. Como assim, Anderson? Sim, é o famoso aceita que dói menos. Como assim aceita que dói menos? Com certeza, nós temos o nosso curso Projeto 100. Inclusive, teremos o aulão respondendo a Lu Alves, né? Sexta-feira, apenas R$ 35,00 com todas as matérias de 5 das 17 às 21 horas, tá? E o pessoal que fizer o curso, claro, ganha a gravação dessa aula também inclusa, beleza? Além do material, entre outras coisas. Bom, vamos lá. O que acontece? Temos aí currículo não crítico, que é o tradicional, o tecnicista. O que é isso? Tradicional, tecnicista. É o famoso aceita que dói menos. É aquele que o professor dá aula com uma verdade absoluta. O aluno não questiona o professor. Afinal de contas, quem tem a luz é o professor, correto? Então você vê que escolas tradicionais são assim, correto? Não existe crítica. Crítica significa análise. Não se analisa. Até porque o conteúdo ele é apresentado sempre como uma verdade absoluta e incontestável. Ok? Já o currículo crítico, o próprio nome já diz, né? É aquele da análise, aonde o principal expoente é o Paulo Freire, desse currículo crítico, que ganha força no Brasil a partir dos anos 60, movimento social, correto? E que, obviamente, se baseia no quê? Na relação dos movimentos sociais. É aquele que se baseia na relação de você enxergar a escola como um elemento de mudança social. Que é bem diferente do currículo não crítico, né? Porque o currículo não crítico é o famoso currículo da manutenção do status quo. Ou seja, preparação moral para ocupar seu papel na sociedade. O cara que é rico vai ser rico, o cara que é pobre vai ser pobre. Isso é o não crítico. E o crítico é aquele que vê a escola como um elemento de transformação social. Ok? Paulo Freire. Bom, no entanto, nós temos o famoso currículo pós-crítico. O que é o currículo pós-crítico? Porque, a grosso modo, um critica, o outro não critica, e o pós-crítico. O pós-crítico, olha só que bacana, é o famoso currículo, como César Kuhl fala, né? Do vozes aos silenciados. Como assim dar voz aos silenciados? É aquele que vai discutir temáticas que não foram discutidas nem no currículo crítico e nem no não crítico. Exemplo, é aquele que vai falar de inclusão, é aquele que vai falar de meio ambiente, é aquele que vai falar de sexualidade, é aquele que vai falar de gênero, é aquele que vai falar de raça, religião.
você há de concordar comigo, que nada disso foi discutido. Nem no não crítico e nem mesmo no crítico. E você há de concordar comigo que tem temas aqui que eu enumerei que até hoje é um tabu. Porque discutir a questão da sexualidade, que é uma relação que está hoje na educação moderna, que está na BNCC, está no PCN, ok? Até hoje é um tabu. Até pouco tempo atrás a gente estava discutindo uma fake news do famoso... Fake news, né? Do famoso kit gay. Né? Eu acho que o maior desafio do Brasil hoje não é nem a fome, não é nem a pobreza, é vencer a ignorância, sem dúvida. A gente está com esse processo hoje de mudança, mas vamos lá. Beleza? É o pós-crítico, é isso que eu tô acabando de falar, Jaqueline. Tá? É o famoso vozes aos silenciados. Como assim, vozes aos silenciados? É o currículo em que você tem o quê? Você tem a inclusão de todos aqueles que foram colocados à parte ao longo da história da educação. Tá? Foi? Pois bem. E tipos de currículo? Tipos de currículo. Nós temos também 3 principais, né? O currículo oficial. Vou falar disso agora. Do oculto? Vou falar agora, Aline. Aí, estamos lendo pensamento. Estamos em conexão aqui, ó. Porque o assunto que você perguntou é o assunto que eu vou falar agora, tá? Temos o currículo oficial. O que é o currículo oficial? Currículo oficial também é chamado de currículo prescrito, né? Ou seja, aquele apresentado, né? Corresponde ao quê? Corresponde àquele que é todo do sistema de ensino. Ou seja, o currículo que é estabelecido pelo Plano Municipal de Educação, o currículo que é estabelecido pela BNCC, afinal de contas, a BNCC estabelece o formal, exatamente, Alexandre, que é aquele que o núcleo comum, né? A gente vai falar muito isso na aula de sexta-feira, vamos falar bastante de BNCC. Vai estar na sua prova, tá? Não vá para a prova sem a BNCC, cairá na sua prova, tá? E esse é o currículo oficial, tá? Temos também o currículo oculto. O que é o currículo oculto? São as chamadas, como minha colega estava falando aí, são as chamadas manifestações no ambiente escolar. Ou seja, manifestações realizadas por alunos. Aquelas em que muitas vezes não são definidas em palavras. Sim, Luciana. Tá? A gente falou disso na véspera da aula da semana passada. Ou seja, isso, Rose, a gente vai... Quando acabar a aula, eu tiro as dúvidas em relação ao projeto de sexta-feira para quem quiser fazer, tá? Só para a gente dar sequência a esse 0800, mas que é 0800 de qualidade, tá bom? Vamos lá. Enfim, então, o currículo oculto, como o próprio nome já diz, como assim manifestações no ambiente escolar? É a bagagem do aluno, é a história do aluno. Hoje, a educação moderna entende que o aluno não é uma tábula rasa, como era visto na concepção tradicional, tá? Temos para P1 e P2, tá? Valesca, aula de sexta-feira, tá bom? Serve para todos que vão fazer a prova sábado e domingo. P1 e P2, séries iniciais e finais. Aí o que acontece? Consequentemente, nós temos o quê? A história do aluno,
a bagagem do aluno, conhecimento do aluno. O que é isso? Isso é o currículo oculto. Por isso que é chamado de currículo implícito. Viu? E o currículo real? Ah, rapaz. O currículo real, que o próprio nome já diz, esse é o currículo explícito, é aquele que realmente, o próprio nome já diz, eu sei que é redundante falar isso, mas vou ser redundante, mas vou ser preciso. É aquele que realmente é executado em sala de aula. Ou seja, é o conjunto de tudo, né? Do discente, do docente, da relação, da questão oculta, da própria relação oficial. Ou seja, aquele pode ser interpretado. Não necessariamente, temas transversais, não necessariamente. Entendeu? O currículo oculto, ele é a bagagem do aluno. Não necessariamente é um tema transversal, ainda mais do PCN, tá? O que seria um PCN? O PCN é um parâmetro, gente. PCN nada mais é do que um manual de práticas voltadas para quê? Para os conteúdos curriculares da educação básica. Tá? Então, é isso que é um PCN. Cuidado com essas questões assim, tá? Técnicas, tentando encaixar, entendeu? Vamos acertar as questões no simples. Beleza? Tranquilo? Enfim, então são as questões relacionadas ao currículo. Meus amigos, esses 10 minutos que estão faltando agora, da nossa live final, eu vou falar um pouco sobre psicologia. Vou falar em especial de Piaget e Vygotsky. Ok? Piaget e Vygotsky, que é o que mais caem, claro. A nossa apostila fala de Vallon também, etc, etc. Beleza? Bom, primeira coisa, temos que entender a diferença entre Piaget e Vygotsky. Ambos nasceram no mesmo ano. Anderson, por que eu só vejo foto de Piaget velho e de Vygotsky novo? Vygotsky morreu com 30 e poucos anos e Piaget morreu com 80 e poucos. Não se conheceram em vida, né? Piaget conheceu a obra de Vygotsky quando já tinha Vygotsky morrido, até porque Vygotsky era russo e Piaget era suíço. Estou contando tudo isso porque tudo isso vai influenciar na obra deles, tá? Em especial na questão específica de que também Vygotsky era cientista político e Piaget era biólogo. Pois bem, ambos são interacionistas, ambos acreditam na influência do meio na questão da aprendizagem. No entanto, o que nós temos? Nós temos, para Vygotsky, para Piaget, o meio é um meio biológico. Para Vygotsky, é um meio social. Por isso, inclusive, que Vygotsky é chamado de sócio-interacionista. Ok? Perfeito? Por isso que a gente pode falar que o meio para Piaget é o meio de dentro para fora. E o meio para Vygotsky é o meio social. Portanto, é o meio de fora para dentro. Ok? Característica muito importante. Beleza? Outro ponto também que temos que salientar. Nossa, como eu falei bonitinho agora. Beleza? Temos que salientar é a questão da relação do desenvolvimento e aprendizagem. Para Piaget, o desenvolvimento precede a aprendizagem. Preste atenção. Grave isso no seu coração. Isso é muito importante. Vou repetir. Para Piaget, o desenvolvimento precede a aprendizagem. Ou seja, para o indivíduo aprender, ele tem que se desenvolver. Anderson, por isso que Piaget escreveu as etapas do desenvolvimento cognitivo? Sim.
Por isso que Piaget falou sobre sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Sim. Por isso que para Piaget cada etapa tem idade? Sim. Por quê? Porque para Piaget o desenvolvimento vem antes da aprendizagem, ou seja, precede a aprendizagem. Vygotsky, você não vai ver em nenhum momento etapas na obra dele. Por quê? Porque para Vygotsky, desenvolvimento e aprendizagem, meus amigos, caminham juntos. Ou seja, são processos indissociáveis. Conforme o ser humaninho está se desenvolvendo, ele está aprendendo e vice-versa. Ok? Anderson, por isso que Vygotsky fala sobre zonas de desenvolvimento e não etapas, mas sim zonas? Sim. E quais são as 3 zonas de desenvolvimento para Vygotsky? Zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento potencial, zona de desenvolvimento proximal. Professor Anderson, sempre tive dúvida nisso. Vou te explicar em 2 minutos e vou abrir depois para o pessoal tirar as dúvidas e encerrar essa nossa live. Quer ver? Vamos lá. Zona de desenvolvimento real. Tudo aquilo que o aluno consegue realizar sozinho. Passou uma tarefa? Passou. Ele fez? Fez. Sozinho? Sim. É a zona real de desenvolvimento. Zona de desenvolvimento potencial. Potencial. É tudo aquilo que o aluno consegue realizar apenas com ajuda. Com o processo de mediação. Com ajuda. Ajuda de quem? De outro coleguinha? Dos pais? Do professor? Ele só conseguiu realizar com ajuda? Opa, então é a zona potencial. E a zona proximal, professor Anderson? É a zona intermediária. É a zona entre a real e a potencial. Como assim, Anderson? Intermediária. Vou te explicar. Você nunca mais vai esquecer nesse macete que eu vou te dar agora. Quer ver? É a hora que o aluno parece que está de sacanagem com a tua cara. Como assim? Sacanagem com a minha cara, Anderson. Você passou uma atividade pro ser humaninho. Ele fez. Aí você, opa, beleza. Está na zona real. Aí daqui a pouco você passou a mesma atividade para ele e ele não fez. Aí você, pô, caramba, ele não fez? Ué, mas ele antes ele fez. Então ele está na real ou está na potencial? Na verdade ele não está em nenhuma das duas. Na verdade ele está oscilando. Na verdade ele está na zona de desenvolvimento proximal. Beleza? Ora ele faz, ora ele não faz. Ora ele faz, ora ele não faz. Isso, claro, evidentemente, se ele não tiver realmente, de fato, de sacanagem com a tua cara, porque isso também acontece, tá, gente? Legal? Tranquilo? Mas se ele não tiver de sacanagem, é porque ele está na zona proximal de desenvolvimento, ok? Meus amigos, dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos. Galera, queria ter mais tempo para trabalhar com vocês. O nosso curso é um curso que está aí. Teremos turmas também para Niterói, que vai abrir, Itaboraí. Nosso curso é só na área de magistério. Ele é especialista nisso, portanto, nossa, com certeza muitos colegas aí de vocês aí já conhecem o nosso curso. Afinal de contas, vai fazer em setembro 9 anos. Já sou professor há 31 anos. Cara, 31 anos. Isso, já sou há 30... não é de idade não, tá? Eu tenho 31 anos como professor. E, galera, tô aí para ajudar vocês, me dando a oportunidade de estudarem
conosco. Teremos aí esse aulão, né? Show de bola, sexta-feira. Todas as matérias, tá? Língua portuguesa, redação, falaremos do caveirão de redação, falaremos, enfim, leis educacionais, história de Saquarema, lei orgânica municipal, tudo, beleza? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente? Alguma dúvida, pode abrir o áudio que eu vou te responder com todo amor, carinho e atenção que você merece.